Todos nós sabemos, ou deveríamos saber, que o Bernardo Carvalho é um dos grandes autores contemporâneos. Nós temos a sorte de viver no mesmo tempo em que este homem escreve. E como este homem escreve? Eu poderia falar aqui de diversas obras dele. Hoje a gente vai falar sobre mais um finalista do Prêmio São Paulo, conforme eu falei para vocês, conforme foi prometido que eu falaria de todos os finalistas, se a logística e o nosso correio arisco ajudar, porque ainda faltam dois livros para receber e serem lidos. A gente vai falar sobre o Simpatia pelo Demônio. Esse livro dói, ele dói em todas as nossas entranhas, porque de certa forma todos nós temos um pouco de rato e todos nós temos um pouco de chihuahua, a saber, os personagens centrais dessa história tão bonita e tão bem editada pela Companhia das Letras no ano de 2016. É fã, né? A gente vive aquela síndrome de Groupier, a gente vive aquela síndrome de chat algumas vezes na vida. Ano passado, na festa da companhia de 30 anos, tinham muitas figuras ilustres. Uma das pessoas que seria homenageada era o Raduan Nassar, foi o Raduan Nassar, que voltou a aparecer pelos nossos tempos conturbados. E em um dos momentos que, antes de morrer, certamente eu vou lembrar, eu vi num cantinho Raduan Nassar e Bernardo Carvalho conversando. O Simpatia pelo Demônio tinha acabado de ser lançado e as obras completas do Raduan também tinham acabado de ser lançadas. E eu falei com esses homens e eu me senti tão privilegiada por isso, porque quando eu comecei a ler me parecia tudo tão distante, tão diferente de tudo isso. Simpatia pelo Demônio começa como um livro explosivo, começa como uma história explosiva, como uma história que poderíamos ver no cinema em qualquer momento, com a figura de um personagem que não tem um nome convencional, a gente sabe pelo codinome, pelo apelido, que é o Rato, e ele trabalha numa agência pacificadora, uma ONU da vida, alguma coisa do gênero. E é bacana porque é um lugar meio etéreo e a agência também fica em coisas etéreas. A gente sabe que nós temos em mãos um Estado Islâmico iniciante, que não é exatamente o Estado Islâmico, né? E o Rato é um pacifista desde sempre, ele tem essa formação, ele também é um acadêmico com uma publicação muito forte, com uma publicação muito concisa, respeitada, lida por todos os iniciantes, né, por todo mundo que inicia nas faculdades de humanidades. E no nosso início de livro, o Rato entra em uma missão um pouco estranha da agência dele. Tem que se deslocar para um local de conflito e levar uma quantia de dinheiro para resgatar uma pessoa. E essa é uma atitude um pouco diferente do que é o costume da agência, porque a agência não negocia com terroristas, nós não negociamos com terroristas, aliás, e a agência para a qual ele trabalha há muitos anos resolve pagar a propina que é pedida para um resgate. No começo do livro há um apelo entre pai e filho, filho e pai, e aqueles vídeos que doem tanto ou doíam tanto, porque até a maior dor cai no lugar comum. A questão é que há 3 anos anteriores à história que leremos, e é esse momento que o Rato vai fazer essa negociação para libertar o prisioneiro desse grupo terrorista, aconteceu algo que acabou com a vida do Rato, quanto muito bem é dito na 4ª capa. Espero que o Rodrigo não corte isso. Minha vida acabou faz 3 anos, às vésperas dos meus 50, e 3 anos na antessala no teatro em Berlim. Há algum tempo o Rato tem lidado com isso, ele tem outros interesses na vida
ele tem outras preocupações, mas ele sempre foi um homem pacifista e ele dedicou toda a sua vida a isso. E ao mesmo tempo, na sua vida pessoal, ele é um homem ingênuo, completamente entregue ao amor, por essa grande causa que ele tem pelo mundo, por tentar, em zonas de conflito, pacificar as coisas. Ele tem um contraponto de ser emocionalmente muito frágil. E aí aparecem figuras muito importantes do livro, as figuras mais importantes do livro. O rato é um brasileiro, mas ele é um homem do mundo, ele fala diversos idiomas e só em momentos de muito nervosismo ele coloca o seu português à tona. Parênteses, isso uma característica paralela, uma característica comum à obra do Bernardo Carvalho. É muito legal isso que ele faz com personagens não tipicamente brasileiros. Então o rato poderia ser um homem de qualquer lugar do mundo, mas uma determinada noite vai com uma moça que não é a sua esposa, porque o seu casamento já está capenga, não pro rato, porque o rato é um homem romântico. O romantismo e a questão amorosa às vezes é mais importante do que a questão sexual para ele. É importante deixar isso muito claro. Ele vai a uma peça de teatro e conhece um casal bem peculiar, que é o Chihuahua e o Palhaço. Ninguém tem nome de gente. Eu acho muito legal esses codinomes jogados no livro, e todos eles têm uma excelente explicação. E esse encontro fatídico com esse casal do Chihuahua, que é um mexicano muito sedutor, com o seu cônjuge, que é o Palhaço, que é um homem que fez economia, a grande promessa da família, mas abraçou a carreira artística. Acaba acontecendo um envolvimento fortíssimo nestes 3 anos descritos durante o resgate que o rato vai fazer dessa pessoa pela agência. E todo esse tempo ele começa a contar a sua situação, a narrar a sua situação de anos de relacionamento com uma esposa, com esse encontro explosivo com o Chihuahua, que gostava de ser chamado de Raposinha. E por favor, leiam o livro para saber o motivo disso, eu não posso adiantar nada a respeito. E nós temos 236 páginas que parecem 1.500, 2.000 páginas, pela força, pela eficácia. Eu acho que nunca nada visual vai ser tão forte quanto um livro bem escrito. Bernardo Carvalho o faz e tem personagens muito bons, muito marcantes. A gente tem aqui a fragilidade e a força em um paralelo que eu gosto de fazer, uma relação que não é dada assim, mas na minha interpretação. Quando uma pessoa entra em uma relação sadomasoquista, na verdade, o masoquista é quem domina de verdade a situação. Porque o que o sádico deseja disso? O que o sádico deseja da situação em que ele domina? Na verdade, ele cria um vício e ele cria uma dependência daquela pessoa que é tão subserviente a ele. Então nós temos um romance contemporâneo e ao mesmo tempo atemporal, que fala sobre guerras, sobre tentativa de pacificação em um mundo tão dividido, onde todas as pessoas acham que têm razão e os mais ingênuos acabam achando que uma coisa é mais carismática do que a outra, mas principalmente nós temos um humano demasiadamente humano, que é o rato, e é um homem que ama. E é um homem que ama profundamente. Novamente, Bernardo Carvalho arrasa, encanta, e a única coisa que a gente pode fazer é ler esse livro. Sinopse em 3 palavras, por simpatia pelo demônio, é conflito, presa e predador. Boa leitura, até o próximo Literatórios. Tchau, tchau.
No ano em que Rato conheceu a mulher, um grupo de teatro fundado por um ex-colega de faculdade causou sensação no Rio de Janeiro, com a montagem de Ivanov de Tchekov. Encenada ao ar livre no jardim de uma casa que pertencera a uma das famílias mais ricas da cidade e em seguida serviria de embaixada antes de o Rio de Janeiro ser capital, a peça teve um efeito delérito sobre os dois. E não apenas pela cena final, quando explode a tragédia das segundas núpcias do protagonista. Assistiram a montagem numa noite de verão, quando já se chegava ao quarto ato, na cena em que Ivanov discute com a mulher desenganada logo antes de ela morrer e a violência do que ele lhe diz ganha proporções descomunais. Ivanov: cala a boca, pelo amor de Deus, não respondo mais pelos meus atos. A cólera me sufoca, posso te ofender. Ana Petrova: você sempre me enganou, descaradamente, e não só a mim. As ações desonestas que você imputa aos outros, agora eu sei, são todas suas. Ivanov: Sara, cala a boca, sai daqui. Se não é possível que uma palavra me escape. Algo em mim quer me fazer gritar coisas terríveis, quer te xingar. Não se contendo, ele grita: cala a boca, judia, filha de uma puta! Quando uma tempestade desabou sobre a cidade e por uma hora, enquanto a chuva não passava, a peça foi interrompida e os espectadores se recolheram ao redor de um bar improvisado, num dos salões da casa. Quando voltaram a seus lugares na plateia e os atores retomaram a cena, entre as árvores cujas folhas agora resplandeciam como centenas de luzinhas sob holofotes, eles já não eram os mesmos, não só o rato e a mulher. Provavelmente nenhum daqueles espectadores voltou à plateia como antes da chuva. O rato chorava enquanto Ivanov repetia: sou culpado, diante da mulher morta depois de ter lhe revelado com uma crueldade insana, sem que ela fizesse a menor ideia daquilo e sem que tivesse perguntado coisa nenhuma, como se a um só tempo ele desferisse a primeira estocada e o golpe de misericórdia, o que o médico lhe dissera horas antes que os dias dela estavam contados. Um amigo de Tchekov, que o visitou na época em que ele escrevia a peça, disse ter ouvido do dramaturgo que há milhares de Ivanov. Ivanov é o homem mais normal do mundo. Nada a ver com um herói. E isso é justamente o mais difícil. O rato nunca tinha pensado que houvesse milhares de Ivanov no mundo. Mas, como se buscasse inconscientemente desde então, terminou por encontrar pelo menos um.